pai pensa que bater é uma coisa que ele pode fazer. Ele tem esse poder, mas ele não deve fazer, porque bater é violência. Na verdade, na psicologia experimental, a maioria das pesquisas era feita com animais. Mas eu não queria saber de fazer com animal. Eu sempre me preocupei com a educação e queria fazer com seres humanos. Nós devemos trilhar novos caminhos e o brincar é um deles. A doutora Eda Bom Tempo é uma professora da Universidade de São Paulo. Em termos da sua formação, ela é pedagoga, pesquisadora, doutora e livre-docente em psicologia na Universidade de São Paulo. Ela é uma pioneira na área da psicologia do brinquedo e o seu trabalho abrange tanto o ensino médio como o ensino universitário e até as crianças pré-escolares. Ela se destaca principalmente na implantação das brinquedotecas e o seu trabalho é aplicado também no tratamento de crianças hospitalizadas utilizando o brinquedo. Ela pesquisa o brincar na nossa cultura há muitos anos e essa pesquisa abrange tanto aspectos teóricos como metodológicos. É uma das principais pesquisadoras do país e também trabalha na divulgação dos seus trabalhos e da importância do brinquedo, tanto na mídia impressa como na televisão. Numa das pesquisas que ela fez, ela se preocupou em conhecer o que as crianças pensavam a respeito da boneca Barbie. Ela também é membro da Associação Nacional de Brinquedoteca e trabalha como conselheira na Fundação Abrinq. O trabalho da doutora Eda é muito importante pelo seu pioneirismo e por estar sempre na ponta em termos de pesquisas na área do brinquedo. Embora eu tenha nascido em São Paulo, eu passei a minha infância e adolescência quase toda no Rio de Janeiro, porque meu pai era oficial do Exército e muitas vezes ele foi transferido para São Paulo, por isso que eu nasci aqui. Minhas primeiras lembranças se prendem à reunião da minha família toda na casa dos meus avós paternos, que eram músicos. E a família se reunia, então, para cada um tocava um instrumento. Outra lembrança que eu tenho até hoje é da minha avó sentada ao lado da minha cama, contando histórias até que eu adormecesse. Eu fui uma criança que viveu muito entre adultos, porque eu era a única filha. Então, muito cedo, tive contato com a cultura, como literatura, teatro, cinema, né? Porque eu fui criada muito entre adultos. E estudei no Colégio das Freiras, que é o Colégio Puríssimo Coração de Maria. E lá também foi que eu fiz o curso normal. E foi então no curso normal que eu tive o meu primeiro contato com a psicologia. Comecei a me interessar por essa área do conhecimento e esse interesse aumentou quando eu entrei na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro para fazer o curso de pedagogia, né? E também foi nessa época a minha inserção no campo da pesquisa, porque os professores justamente que davam as disciplinas psicológicas eram aqueles que faziam pesquisa e convidavam os alunos, né, para ajudarem. Então, foi desde que eu botei o pé na faculdade, eu comecei a fazer pesquisa. Foi assim, não só uma coisa que eu gostei muito, mas foi um desafio,
né? Porque eu estava no primeiro ano, não sabia nada, né? Os professores que eu fui ajudante de pesquisa eram justamente aqueles professores que davam as disciplinas psicológicas. Então, a doutora Geraldina Porto-Viter, né, que depois foi minha orientadora também no doutorado, o Isaías Pessotti, Nilce Merrias e Carolina Bori, que também foi minha orientadora no mestrado. Quando eu me formei em 1965 na faculdade, né, na Unesp, eu então comecei a lecionar no curso normal, no próprio colégio que eu tinha feito o curso normal. Então eu lecionava as disciplinas Psicologia Educacional e Prática de Ensino. E também, 2 anos depois que eu me formei, eu fui convidada para trabalhar na Unesp como professora. E então eu comecei a dar aula no curso de Pedagogia, eu dava introdução à psicologia, e então eu dava um curso que eram os princípios básicos de aprendizagem ligados à análise experimental do comportamento e introdução dos alunos nos trabalhos de laboratório. Foi aí que eu vi, então, que eu precisava me aprofundar mais nos conceitos de psicologia. Eu procurei a pós-graduação no Instituto de Psicologia da USP. Na verdade, naquele tempo ainda não era instituto, né? Era o departamento de psicologia, né? Eram os departamentos e era ligada à Faculdade de Filosofia. Então, eu procurei a doutora Carolina, que tinha sido minha professora, né? E era também uma grande amiga, também foi muito importante na minha formação. E conversei com ela e ela disse, então, que ela tinha muito prazer em me aceitar como orientanda, mas que eu devia fazer na psicologia experimental, porque eu já dava a parte de introdução à psicologia com os trabalhos de laboratório para os alunos da Unesp. E foi então aí que eu comecei o meu curso de pós-graduação. Foi nessa época que eu comecei a me interessar pela psicologia do brinquedo, que na verdade foi quando eu tive que escolher o assunto, o tema para a minha dissertação de mestrado. Na verdade, na psicologia experimental, a maioria das pesquisas era feita com animais. Mas eu não queria saber de fazer com animal. Eu sempre me preocupei com a educação e queria fazer com seres humanos, na verdade, crianças. E foi então que eu fiz um curso na pós-graduação que se chamava Comportamento Exploratório com o professor César Hades. E tive a oportunidade de ler pesquisas que eram feitas com crianças utilizando brinquedos. E foi aí que começou o meu interesse na psicologia do brinquedo. Quando eu entrei na pós-graduação, eu também fui convidada para lecionar no Instituto de Psicologia. Então, foi a professora Geraldina que me indicou, porque estavam precisando de um professor na área de psicologia da aprendizagem. E ela que me indicou, né, para o doutor Arrigo. E o doutor Arrigo, então, que era o chefe de departamento, fez uma entrevista comigo e me aceitou como professora, né? E foi aí que eu vi, né, que eu precisava me aprofundar mais na relação professor-aluno, né, e nos princípios básicos de aprendizagem. E quando eu descobri que brincar era tão importante, né, para o desenvolvimento, para a aprendizagem, para a saúde, para a qualidade de vida, falei, encontrei o meu espaço, é aqui que eu vou ficar, né? Foi quando eu escolhi o tema para o meu mestrado. Embora as pesquisas tenham começado desde a década de 30, elas não eram como hoje, né? Elas tinham aquela coisa de você fazer um levantamento e fazer uma descrição do comportamento das crianças, como acontecia. Inclusive, um dos primeiros que fez essas pesquisas chama-se Parten, que ele fez uma escala de comportamento social da criança brincando. Os pesquisadores, eles não tinham aquela preocupação de unir algum modelo teórico à pesquisa. Com os trabalhos de Piaget, em 1950, aí começaram, então, umas pesquisas mais ampliadas, né? No sentido assim de estudar o brincar de uma maneira geral. E o Piaget, embora a preocupação dele não fosse com o jogo, porque, na verdade, a preocupação do Piaget é desenvolvimento cognitivo, ele fala dos vários tipos de jogos e que acontecem de acordo com
o desenvolvimento da criança. Ele foi um dos primeiros, né, que chamou atenção para isso, que ele tem um livro que se chama Formação do Símbolo. Mesmo com os trabalhos de Piaget, ainda não havia muitas pesquisas, mesmo no exterior. Então, no Brasil não havia nada. E na década de 70, então, é que a gente fala que há o reaparecimento da pesquisa. Eu fui a primeira brasileira, né, que comecei a estudar esse tema, né, na década de 70, que eu comecei a fazer o mestrado, e foi aí que eu comecei a estudar e vi a amplitude do tema. À medida que eu lia, que eu me interessava, eu via que o tema era bastante amplo e muito importante. Desde 1975, eu comecei como professora da pós-graduação. Eu leciono as disciplinas Psicologia do Brinquedo e Brinquedo, Aprendizagem e Escola. Essa segunda disciplina é uma disciplina mais prática. Quando eu comecei também a estudar Psicologia do Brinquedo, eu comecei fazendo levantamento de categorias, assim, olhando a frequência dos comportamentos da criança frente a um determinado brinquedo. As minhas duas primeiras orientandas, que foram o Sei e Zamberlan, e defenderam o mestrado em 78 e 79, seguiram essa minha linha de atuação, que era a pesquisa quantitativa. Foi então que nós publicamos o primeiro livro, que se chamou Psicologia do Brinquedo, Aspectos Teóricos e Metodológicos, em 1986. E tive também a colaboração de uma ex-aluna minha, mas essa só colaborou numa pesquisa que eu fiz com crianças de 1 ano. Eu estava preocupada em saber se o brinquedo industrializado era mais importante para a criança, quer dizer, ela preferia mais o brinquedo industrializado, ou se objetos que ela transformava em brinquedo. Então, eu fiz essa pesquisa vendo também a novidade e a complexidade dos objetos. Porque, na verdade, os primeiros estudos que foram com comportamento exploratório, eles estavam preocupados em ver a novidade e a complexidade dos estímulos. E foi aí que eu comecei também, e esse livro é bem voltado para a pesquisa quantitativa, Psicologia do Brinquedo, Aspectos Teóricos e Metodológicos. Uma criança pequenininha, um bebezinho, ou criança de 1 ano, 1 ano e meio, você botar ela lá na cozinha com as panelas, vai fazer uma festa. Ou se você der, por exemplo, uma caixa em que você coloca, né, uma porção de coisas, quinquilharia, né, papel brilhante, caixinha, coisas que ela pode encaixar, desencaixar. Ela gosta muito dessas coisas, a criança pequena, porque ela está ainda desenvolvendo a coordenação motora fina, né? Não só a grossa como a fina. Depois eu vi que só a pesquisa quantitativa, embora seja válida, ela não era suficiente para estudar o comportamento de brincar. Porque o comportamento de brincar é um comportamento muito complexo, né? Porque ele envolve a parte motora, a parte afetiva, né? A parte cognitiva, a parte social. Então, fica muito difícil você fazer uma coisa quantitativa. Foi então que eu comecei a completar as minhas pesquisas com entrevistas com a criança e histórias também, né? Por exemplo, quando eu fiz a pesquisa da Barbie, a gente fazia uma entrevista com a criança. A primeira pesquisa que nós fizemos da Barbie foi quando ela fez 30 anos. O que nós queríamos saber? Por que ela estava no mercado há tanto tempo? Aliás, ela está até hoje, né? Ela tem 45 anos agora. Fazíamos entrevista com a criança, né? Então, você gosta da Barbie? Por que você gosta? Você queria ser igual a Barbie? Nossa pesquisa mostrou que por que a Barbie estava no mercado e continua até hoje? Por causa dos acessórios, né? Porque você tem a banheira da Barbie, a Barbie roqueira, a Barbie praia, a Barbie noiva, né? E depois ela teve até os estilistas, né? Que fizeram aqueles vestidos maravilhosos, né? Para a Barbie. Quando eu fiz todas essas pesquisas, que eu comecei pela análise quantitativa e depois para a qualitativa, comecei a estudar brincadeiras, vários brinquedos, porque no início era uma coisa mais fechada, né? Estava um brinquedo, como é que a frequência de comportamentos. Aí eu comecei a ampliar e estudei brincadeiras também, né? Dos brinquedos também brincadeira em condomínio, brincadeira na praia, né? E fizemos uma análise qualitativa. Então, tudo isso eu resolvi sistematizar, né, essas pesquisas e então formulei critérios para avaliação de brinquedos. Porque tem muitos avaliadores de brinquedo, você tem várias avaliações prontas, mas eu quis fazer uma coisa só critérios, né? Que critérios eu vou usar para analisar um brinquedo? Então, são vários
critérios que eu usei, porque o importante é a relação criança-objeto. Então, você começa, como pesquisador, você começa você brincando com aquele brinquedo. Depois, então, você vai ver o que a criança vai fazer diferente àquele brinquedo. Então, você tem várias coisas, né? O que ela aprende brincando, né? Quais são os pré-requisitos, né? A tal história do nível ótimo, se aquele brinquedo é adequado para aquela criança, né? Ninguém falava em brinquedo adequado, agora eu vejo todo mundo fala. Eu fui a primeira que me preocupei com essa coisa do brinquedo adequado. Porque, na verdade, até hoje, são poucas as pessoas que estudam o brincar da criança pelo brincar, né? Em geral, as pessoas estudam verificando outros fenômenos. É brinquedo e linguagem, né? Brinquedo e formação de conceito, brinquedo e conceitos matemáticos. Com a expansão, né, das fábricas de brinquedo, das ruas de lazer, né, as pessoas começaram, principalmente os fabricantes, eles começaram a se interessar um pouco mais pelas pesquisas com brinquedo, né? Então, eles estavam preocupados não só em vender, mas em vender bem. Então, eu fui convidada pela Manufatura de Brinquedos Estrela para fazer a análise, né, de uns brinquedos. Foi aí que eu resolvi sistematizar os meus conhecimentos, né, que é baseado nas pesquisas que eu já tinha feito. Quando eu fiz essa avaliação dos brinquedos para a Estrela, eu resolvi sistematizar, né, esses conhecimentos, então levantei critérios para avaliação. Com o movimento pelos direitos da criança, que depois surgiu o Estatuto, né, da Criança e do Adolescente, e que agora está fazendo 15 anos, a Secretaria do Menor ela tinha um projeto que chamou Rede Cidadania. Ela estava preocupada em dar um atendimento melhor ao menor infrator. E nós, então, fizemos um trabalho, que foram muitos profissionais variados, né, que fizeram um trabalho para a Secretaria do Menor. E foi aí que eu tomei, então, contato com a violência contra a criança. Então, muitos fogem de casa porque são maltratados, né? Ela não é maltratada só por pessoas estranhas, não. Ela é maltratada pela própria família, né? Porque o pai pensa que bater é uma coisa que ele pode fazer. Ele tem esse poder, mas ele não deve fazer, porque bater é violência, né? Então, você deve educar sem violência. E foi nesse projeto que eu tomei conhecimento com as pesquisas sobre violência. E depois disso, quando houve, então, a implantação de um laboratório, né, da criança que chamou LACRE, o NEB, que é o Núcleo de Estudos do Brinquedo, estava inserido nesse laboratório. E então eu fiz uma pesquisa que se chamou Violência contra a Criança e Comportamento de Brincar. E então nós fizemos um levantamento, em primeiro lugar, né, das pesquisas dos últimos 5 anos. E essa pesquisa que eu fiz, desse levantamento, eu apresentei no 25º Congresso da Sociedade Interamericana de Psicologia, que está em Porto Rico, em 1995. Essa coisa me levou a entender melhor o comportamento das crianças vítimas de violência. E também resultou numa tese de doutorado. As crianças, elas em geral, a criança que é vítima de violência, é que nós trabalhamos só com violência física, porque é muito difícil separar violência física de abuso sexual, em geral é tudo junto, mas nós fizemos só com violência física. E então essas crianças que sofreram violência, ou elas não brincam, elas se fecham, ou elas brincam assim violentamente, né? Elas socam os brinquedos, elas destroem os brinquedos, porque elas têm alguma coisa para botar para fora, né? Essa coisa que está dentro, e quando ela brinca, ela faz isso. E também a cognição delas fica bastante prejudicada. Então, uma criança que não sofreu violência, ela monta uma coisa com maior facilidade, né? Ela faz castelo, ela faz casa, ela faz o que ela quiser, né? Já a criança que sofreu violência e a criança também que não sofreu violência, mas que é abandonada, ela tem uma depressão cognitiva. Então, ela não consegue montar, ela faz assim, ó, uma fileirinha, um atrás do outro. Experiências que foram significativas também para minhas pesquisas
começando pelo Laboratório de Brinquedos e Materiais Pedagógicos da Faculdade de Educação da USP, que é o Labrimp, e que eu participei, né, quando esse laboratório começou. Nós tínhamos uma equipe bem grande de pedagogos, psicólogos, pessoas da parte artística, tinha pessoas da ECA, né, o pessoal lá da USP, e eu fui encarregada da organização da brinquedoteca, né? E o objetivo da brinquedoteca era justamente dar ao professor, né, uma nova tecnologia de ensino, mostrar como ele podia usar o brinquedo e o brincar na sala de aula, né, que era uma coisa diferente, né? Estava começando. Aqui no Brasil houve, assim, da década de 90 e 2000 para cá, houve, assim, uma expansão imensa de brinquedotecas. Nós temos mais de 1.000, sei lá, acho que até 2.000, viu? Porque só na Pastoral da Criança tem mais de 100 brinquedotecas. Então, as brinquedotecas, é verdade também que tudo, né, que tem, assim, um crescimento vertiginoso, a gente tem que ter cuidado. Porque tem gente que põe ali uma sala, põe os brinquedos lá, né, e fala brinquedoteca. Não é bem assim, né? Brinquedoteca tem toda uma técnica para você montar uma brinquedoteca. Tem os profissionais que trabalham, que tem que ter uma formação especializada para isso. Dentro mesmo do Laboratório de Brinquedos, nós tivemos um grupo de estudos que chamou Brinquedo na Educação, e que também foram vários profissionais que trabalharam, e resultou na publicação de um livro, que se chamou Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação. E então eu escrevi um capítulo sobre brincadeira de faz de conta, né? Que se chamou Brincadeira de Faz de Conta, lugar do simbolismo e da representação do imaginário. Né? E depois, então, em 2001, quando teve também um outro livro que nós publicamos, que foi O Brincar da Criança, do Nascimento aos 6 anos, eu também tenho um outro capítulo sobre brincadeira de faz de conta, que é Brincar, Fantasiar, Criar e Aprender. Eu sou conselheira da Fundação Abrinq desde o início, né? Desde que eles começaram. Então, na verdade, começou com os fabricantes. Começaram a se interessar, até nós tivemos 2 congressos lá na USP que os fabricantes apoiaram, né, e deram subsídio para a gente. Publicamos um livro que se chama O Direito de Brincar, a Brinquedoteca, do qual eu também sou autora, que eu fiz a parte da observação da criança na brinquedoteca. Porque a brinquedoteca é um lugar privilegiado de pesquisa, né? Então, porque ali a criança tem algumas coisas, porque o objetivo da brinquedoteca, por exemplo, é desvincular o brinquedo da posse e do consumo. A criança começa a ter respeito pela propriedade coletiva, porque aquele brinquedo que está ali, ele não é dela, é de todas as crianças que frequentam a brinquedoteca. Então, ele tem que cuidar daquele brinquedo, não tem que destruir, né? Pode usar, mas não destruir. Com interesse cada vez maior, né, pelo brincar, pelo tema brincar, então foram surgindo, né, vários congressos, e também eu comecei a ser convidada para congressos, tanto congressos nacionais como internacionais, e também passei a ser convidada pela mídia, né, tanto para a rádio, dar entrevista para a rádio, para a TV, como dá também entrevista para jornais e revistas, né? E assim eu passei a ser conhecida não só no meio acadêmico, mas também pela mídia de uma maneira geral. Essa coisa dos congressos internacionais, eles me deram oportunidade para eu ter contato com outros especialistas no exterior. Esse contato com esses especialistas foi muito enriquecedor para mim. Aqueles cursos que eu dava na pós-graduação foi assim um aumento de pessoas procurando os cursos, e também a minha orientação para dissertações de mestrado e teses de doutorado dentro da área, né? Por isso que nós começamos mais com uma coisa, como eu disse, né, uma coisa mais quantitativa, partimos para uma coisa mais qualitativa, e agora nos estendemos, né, a várias situações. Brincar na escola, né, brincar no hospital, né, brincar em vários contextos. O meu patrono da cadeira número 36 da Academia Paulista de Psicologia é Luiz Washington Vita, que numa época em que a psicologia não tinha a importância que hoje ela tem, ele foi, assim, um semeador de ideias, e foi muito importante para o desenvolvimento da psicologia no Brasil. Ele foi professor, né, de filosofia, e também ele publicou mais de 20 livros,
sobre história da filosofia, história da arte, história do direito. Por outro lado, ele foi surpreendido pela morte muito cedo, quando ele estava assim no apogeu, né, da sua força criadora, porque ele morreu aos 48 anos. Mas Louis Washington Vita foi, na verdade, um raro exemplo de homem de pensamento e de ação. Eu gostaria de falar sobre a psicologia do brinquedo hoje. Ela se apresenta com um futuro bastante promissor. As mudanças, né, vertiginosas, né, e as novas tecnologias, não só por causa das novas tecnologias, mas em consequência delas, né, essas mudanças nos mostram, né, que nós devemos trilhar novos caminhos. E o brincar é um deles, né? E vendo a psicologia hoje com esse futuro, né, então o aumento na procura dos cursos de especialização, as pesquisas que aumentam também, não só no sentido de uma pesquisa mais geral, mas também mais específica, né, que eu fiz um levantamento muito grande quando eu fiz a minha livre docência, vi como as pesquisas agora estão mais assim específicas, se aprofundando mais num determinado tema dentro do tema brincar. O brincar na escola, que agora está começando a ser mais aceito, principalmente na educação infantil. E os cursos, né? As teses também, há várias dissertações e teses que aumentaram muito, não só sobre minha orientação, mas por orientação de outros profissionais. O que eu posso dizer para os psicólogos é que eles devem, né, dar um valor muito grande, né, para a pesquisa, né, principalmente dentro da nossa área do brincar, para essas pesquisas voltadas não só para a criança, como para o adolescente, para o adulto, até para as pessoas idosas, né, mostrando como é importante essa coisa do brincar para o ser humano, e que, né, se nós quisermos traduzir com segurança a teoria em prática, nós devemos levar em conta a pesquisa, né, a pesquisa dentro dessa área de conhecimento. Nós podemos dizer que o brincar ele está se tornando não apenas uma linha de pesquisa, mas uma área independente do conhecimento, em áreas multidisciplinares, porque surgem estudos não só em psicologia e educação, mas em sociologia, antropologia, na arte também, né? Com fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e educação física. Então, o brincar passa, né, a ter uma importância bem maior do que ele tinha até pouco tempo.